Olá, galera. 14 de julho de 2020, meu nome é André Moraes. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a atualidade. E hoje, inevitavelmente, nós iremos falar sobre a prisão do Queiroz. Prisão domiciliar, né? Enfim, o que nós queremos tratar aqui é o seguinte: é lógico que em várias situações a prisão domiciliar ela cabe, em várias situações. Inclusive, numa situação do qual o preso esteja com câncer e que não representasse uma ameaça para as investigações, o que não é o caso do Queiroz. O Queiroz é um homem altamente, é um homem que tem uma forte influência, né? Afinal de contas, ele é amigo do presidente há mais de 30 anos, então é um cara que tem uma influência que poderá interferir no andamento das investigações, é um cara que pode destruir provas, é um cara que, inclusive, devido à sua ligação com as milícias, pode intimidar testemunhas. Então, Queiroz não era um cara para estar fora do presídio. Ele era um cara para ter seu tratamento dentro do presídio, como vários outros presos o têm. Ter uma doença grave, segundo a qual ele diz que tem, mesmo que participe constantemente de churrascos e de cervejadas, não significa dizer que ele tem que ser solto. Depende das condições de cada preso. E me parece que o Queiroz é um daqueles presos que tem um potencial muito grande de influenciar nas investigações. Então, ele deveria estar cumprindo sim a prisão preventiva. A mulher do Queiroz é algo mais escandaloso ainda. Até esse momento da gravação do vídeo, ela não tinha ido dar nenhum tipo de depoimento, apesar de já estar na casa com Queiroz com a alegação de que deveria cuidar dele. O presidente do STJ, inclusive, com essa decisão, segundo alguns, ele já se coloca como um dos possíveis indicados para o cargo do STF, indicado pelo presidente. Afinal de contas, sem sombra de dúvida, tirar o Queiroz da prisão e não colocar a mulher dele também presa desafoga a possibilidade deles fazerem uma delação premiada. E quem seria o grande prejudicado com essa delação? Delação nunca desce, delação só sobe. Ou seja, o Flávio escapou dessa pelo menos por enquanto. A alegação, a prisão domiciliar para a esposa do Queiroz é algo, não vou dizer jamais visto, que pode ter algum precedente, mas que eu desconheço de existir. Uma pessoa ser beneficiada pela prisão domiciliar sem ao mesmo ter sido colocada no sistema fechado. Ou seja, ela era uma foragida, ela era uma pessoa que deveria ter se apresentado à justiça e não se apresentou e recebeu o benefício com a alegação de cuidar do Queiroz. Cuidar do Queiroz, mas o Queiroz passou quase um ano na casa do advogado da família Bolsonaro sem ela. Ou pelo menos sem estar ela constantemente cuidando dele. O Queiroz ficou no presídio sem ela estar cuidando dele. E pelas condições financeiras do Queiroz, afinal de contas, movimentou milhares de reais, né, em apenas um ano, pagou um valor caríssimo no Albert Einstein, ou foi no Sírio-Libanês, não vou me recordar agora, por tratamento, por exames. Então você não vai me dizer que o Queiroz não tem condições de contratar uma pessoa que possa cuidar dele. Não é verdade? Mas isso tudo que eu falei aqui, que pode decepcionar muitos que alegam que querem justiça, não decepcionou os bolsonaristas. Afinal de contas, ninguém comentou sobre isso. Os grandes justiceiros, os grandes homens cidadãos de bem que buscam justiça a todo custo, simplesmente fecharam os olhos, ficaram assim, olhando para um lado e para o outro, com relação à questão desses benefícios que o Queiroz teve. Ou seja, a indignação para essa gente é extremamente seletiva. Ok? Então, essa prisão do Queiroz e essa prisão domiciliar do Queiroz, apesar do uso da tornozeleira, beneficiou muito, 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 mas muito mesmo, o Flávio Bolsonaro. Não é verdade? Vamos ver até onde isso vai chegar. Ok? Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o INPE. INPE é um instituto que pesquisa, né, o desmatamento e as queimadas que ocorrem na Amazônia. É um órgão, o INPE, assim como o IBGE, assim como a Fiocruz, que tem confiança a nível internacional. O INPE só não tem confiança do Jair Messias Bolsonaro, que não aceita os dados que são divulgados pelo INPE.
Ou seja, parece que para estar nesse governo é necessário mentir, é necessário fazer como Salles fez, vamos passar a boiada escondido de todo mundo durante o período da pandemia. Só que é a preocupação que se tem hoje com a Amazônia, que é uma preocupação real, que é uma preocupação que está ocorrendo algo muito preocupante, né, com o índice de desmatamento, com o índice de queimadas, mas principalmente com o discurso de legitimar, de flexibilizar as ações desses grupos que vivem na Amazônia, destruindo o meio ambiente e invadindo terras indígenas. Isso não é coisa de esquerda, isso não é coisa de comunista, lutar pelo meio ambiente. Isso é coisa de pessoas que têm sensibilidade com relação à questão do meio ambiente, que sabem os impactos que se irá trazer, principalmente para as regiões mais próximas da Amazônia ou todo o planeta. Nesse caso, nesse sentido, a Lúbia Vinhas, ela era responsável por anunciar, por propagar as pesquisas que o INPE vinha fazendo no campo do desmatamento das queimadas. Resultado, como ela vinha falando a verdade, ela foi exonerada do cargo. Impressionante isso, cara. O INPE está virando mais um instrumento dos militares. Hoje o líder do INPE é um militar. Nós já tivemos o diretor-geral do INPE demitido ano passado, exonerado ano passado. E agora, mais uma vez, uma pessoa responsável pela divulgação do que acontece realmente na Amazônia foi exonerada. Parece que a senha é mentir. Só que o INPE, né, as informações do INPE têm servido para que as grandes corporações mundiais e os mercados de consumo da Europa tenham exigido do Brasil um combate ao desmando que ocorre na Amazônia. E isso tem influenciado um grupo que apoiou muito o Bolsonaro, que é o agronegócio. E o agronegócio, não por questões ambientais, mas por questões comerciais, está vendo que o impacto na Amazônia está atingindo o comércio brasileiro. Ou seja, o Brasil tem que cuidar da Amazônia para melhorar a sua imagem, né, a nível internacional. Ou seja, aquelas palavras do Salles de passar uma boiada, a palavra do Jair Messias Bolsonaro com relação ao favorecimento que o progresso chegue na Amazônia, esse tipo de discurso, né, que não alinha a um desenvolvimento sustentável, tem prejudicado economicamente o agronegócio. O que fez com que o agronegócio pressionasse o Mourão, né, que lidera, né, as informações com relação à questão da Amazônia, tem pressionado o Mourão, e o Mourão já chegou à conclusão, o próprio Mourão já chegou à conclusão que tem que se fazer alguma coisa, porque realmente o governo tem sido omisso, não só no Covid, não só no óleo que derramou no Nordeste brasileiro, mas também tem sido omisso com relação à questão do que ocorre na Amazônia, nos impactos ambientais. Ou seja, o que despertou o interesse, entre aspas, desse governo em minimizar os impactos na Amazônia foram pressões externas, foram pressões do mercado consumidor europeu, o que faz com que o agronegócio cobre do governo brasileiro alguma atitude sobre os impactos que vem sendo causados na Amazônia. Então, é importante que a gente fique ligado, é importante que a gente não perca a credibilidade no INPE, não perca a credibilidade no IBGE, não perca a credibilidade na Fiocruz. São órgãos de décadas que fazem um trabalho muito interessante. Beleza? Mas parece que o INPE está querendo virar, ou o governo quer que vire um ambiente, né, de que as pessoas não falem a verdade. Beleza? André Moraes está na área, fiquem bem.